Rádio Mateus 6:33, falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em Hebreus no capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 16. Hebreus 4, do versículo 12 ao versículo 16. Irmãos, acredite ou não, mas tem pessoas que frequentam a igreja, né? E nós estamos falando de igrejas evangélicas que preferem ignorar a vontade de Deus. Como é que é, pastor? É verdade. Tem pessoas que frequentam as igrejas evangélicas e escolhem ignorar a verdade de Deus. Pastor, mas qual é a vontade de Deus? Qual é a verdade de Deus? Irmãos, hoje, a verdade de Deus, hoje, a vontade de Deus já está totalmente revelada. Totalmente revelada. Mas aonde está, pastor? Na Bíblia. Na Bíblia. A Bíblia é a expressão máxima da verdade de Deus e da vontade de Deus, do desejo de Deus para as nossas vidas, do desejo de Deus para a humanidade. Está na Bíblia, entendeu? Mas as pessoas do mundo a gente compreende, porque são do mundo, não querem conhecer a verdade e a vontade de Deus, né? E o faz de maneira honesta. Não quero ser cristão. Fazer o quê? Né? Não é por força nem por violência. É por amor. É o que o texto bíblico fala. Mas tem pessoas que frequentam o templo, a igreja, o local de reunião de cristãos, mas não querem ouvir. Não querem saber da verdade de Deus. Tem pessoas que não gostam de ouvir sermãos, palavras, meditação que os condenem. Ou que exigem da parte delas mudança. Eu me lembro claramente uma igreja que eu pastoreava, e eu tenho o hábito de fazer perguntas, né, durante a pregação, que é uma forma muito simplista da aplicação da maiêutica. É uma forma muito simplista da forma de Jesus pregar, porque Jesus, ele evangelizava fazendo perguntas, levando as pessoas a fazer uma reflexão. Então eu lembro claramente que em uma determinada igreja, que eu fui pastor, em uma ocasião uma irmã me procurou, e ela foi sincera, né? E ela me disse: pastor, olha, eu fico, irritada quando no sermão o senhor faz pergunta que me leva a pensar. Quer dizer, mas era isso mesmo. A ideia era essa, é levá-la a pensar. Então tem pessoas que não gostam de confrontar a si próprio. Tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade de Deus, a vontade de Deus. Mas isto só vem afirmar
a verdade bíblica. Essa postura só vem confirmar a verdade bíblica. Olha o que fala em 2 Timóteo 4, 3, 4, antes de nós entrarmos na perícope principal. Olha o que fala, 2 Timóteo 4, 3, 4. Né? Vou colocar aqui a Bíblia. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. É incrível essa Bíblia, né? É a onisciência de Deus. Deus já está falando, vai chegar um tempo em que não suportarão a sã doutrina, quer dizer, a palavra de Deus, sã, sarada, curada, perfeita, né? Sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, né, sentindo-se incomodadas com as perguntas, com as falas, com as verdades bíblicas, segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades, seus próprios desejos, juntarão mestre para si próprios. Ou seja, vão procurar pessoas que falam o que agrada o ouvido delas. Vão procurar mestres para si próprios. Vão procurar mestre que fala conforme ela quer ouvir. Prossegue no 4, né? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Quem que é a verdade no contexto bíblico? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É Jesus. Então, voltando-se para os mitos, então já era anunciado, né? Já era anunciado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. Tomar cuidado com isso. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus, à verdade de Deus, à vontade de Deus, expressa no texto bíblico. Hebreus 4, do versículo 12 ao versículo 16. Né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva. Jesus Cristo é vivo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E eficaz, quer dizer, produz resultado. E é mais afiada que qualquer espada. É mais afiada que qualquer espada. De 2 gumes, quer dizer, de 2 cortes. Corta na ida e corta na volta. Né? Ela quem? A espada, a palavra de Deus. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito. A palavra de Deus, ela penetra no coração. Coração é a parte invisível do ser humano. É a parte interior. Então a palavra de Deus, ela é tão eficaz que ela vai lá e divide a alma. O que é a alma? É o lugar onde está as nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas emoções e a nossa mente. Ali é a alma. Né? Ali é a alma. Vontade, emoções, mente e sentimento. E espírito, divide. E espírito. Espírito é aquela parte material do homem que se relaciona com Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai lá e separa. Olha, o que você está pensando na sua mente não é o que Deus está falando no seu espírito. Faz divisão. Ela fala para a gente, olha, o que você está pensando, o seu desejo, a sua vontade, não é o que Deus está falando para o seu espírito. Faz divisão. Né? Então, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, está falando da parte material do ser humano, né? E ela julga os pensamentos.
Ela julga os pensamentos e intenções de coração e vontade, né? Intenções de coração. A Bíblia, irmãos, leva até o ouvinte, até aquele que está recebendo a palavra, esse poder de reflexão, entendeu? Coloca tudo no seu devido lugar, para que as pessoas façam a escolha, né? Para que as pessoas façam a escolha. Pastor, mas como que eu sei se eu estou atendendo o que a Bíblia pede ou se eu estou contrariando a Bíblia? Pastor, como que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, atendendo às verdades de Deus conforme a Bíblia, ou se eu estou fazendo a minha vontade? Porque o Senhor falou aí que a Bíblia, né, a palavra de Deus, é como a espada, ela vai fazer a separação, né? Ela vai fazer a separação, mas ela não vai fazer a escolha por mim, né, pastor? Não, não faz. É você que vai fazer a escolha. Então, mas como que eu sei que eu fiz a escolha certa? Alguém pode estar perguntando isso, e com razão. A própria Bíblia, irmãos, nos dá essa resposta. Nos dá, lembre-se que alma e espírito é a nossa parte imaterial, a nossa parte que nós não vemos. E que a Bíblia é chamada de coração. Quando a Bíblia fala o coração do homem, está falando do espírito e da alma, como regra, né? E a Bíblia faz a separação entre as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções e o que a nossa mente pensa, que está na alma, daquilo que Deus fala ao nosso espírito, né? Então fica separado. Mas como que a gente sabe que é o certo, pastor? Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. O que fala Colossenses 3,15? Que a paz de Cristo, seja o juiz em seus corações. Que a paz de Cristo seja o juiz nos seus corações. Então, se você ver o texto bíblico, ouvir o texto bíblico, ouvir uma pregação, ler um texto, ouviu uma canção, um louvor, alguém te falou para você de um texto bíblico, né? Essa palavra de Deus, ela é poderosa para separar o que você sente, pensa na alma do que Deus está falando no seu espírito. Ela é poderosa. E aí você vai fazer a escolha. E a certeza, a convicção de que você fez a escolha certa, o juiz de que você fez a escolha certa, é a paz de Cristo. É a paz de Cristo. E essa paz vem na sua consciência. A hora que você fala, tá todo mundo criticando, tá todo mundo achando que eu tomei decisão errada, né? Aos olhos do mundo a decisão foi errada, mas você sente uma paz, você sente um conforto, você sente no seu íntimo, né? Uma paz, aquela paz de Cristo que ninguém entende. A paz de Cristo é aquela paz que em meio à circunstância contrária você ainda está em paz. A paz de Cristo é aquela paz que não é a paz do mundo, né? Não é a paz do mundo. Então, quando você sente essa paz, é porque você está fazendo a vontade de Deus, é porque você está cumprindo a verdade de Deus. A palavra de Deus vem e separa. Você vai fazer a opção, porque nós temos a liberdade, irmãos. Muitos não aceitam isso, mas nós temos a liberdade de escolha, né? Contaminada pelo erro, é óbvio, mas nós ainda temos a liberdade de escolha. Então a certeza de que você escolheu o certo é a paz de Cristo. A paz de Cristo, Colossenses 3,15, né? Então é importante isso, irmãos. Olha o que Mateus 11, 28, 30 fala. Mateus 11, 28, 30 fala. É Jesus Cristo falando a respeito da paz dele. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Jesus está nos prometendo descanso, aquele que for até ele, né? Tomem sobre vocês o meu jugo. O que é jugo nesse texto? O jugo é a canga de animais, né?
O jugo, no dicionário comum, é a canga de animais, né? Quer dizer, aquilo que se coloca para que dois animais andem juntos. Mas aqui nesse texto, o jugo é a obediência a Cristo, é o andar com Cristo, né? É o andar com Cristo. Então ele nos convida, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim. Pois eu sou manso, quer dizer, ele tem paciência, ele é mansidão, tem mansidão, né? Jesus Cristo. E humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, né? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, irmãos, nós temos que fazer essa diferença, né? Nós temos que fazer essa escolha, e a convicção de que nós estamos no caminho certo é a paz dos nossos corações. Prosseguindo, né? Hebreus 13. Nada em toda a criação, onipotência de Deus, está oculto aos olhos de Deus, onisciência de Deus. Deus sabe tudo. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas, a Deus. Um dia nós vamos prestar conta. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, o líder dos líderes, né? Jesus Cristo, né? Que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos, quer dizer, agarremos, nos juntamos com toda firmeza à fé que professamos. Temos que nos manter firmes à fé, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, né? Nós não temos um sumo sacerdote teórico que não viveu o que nós vivemos, não. Prossegue, mas sim alguém que, como nós, Jesus Cristo é Deus que vem em carne, viveu como nós, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, foi tentado por Satanás, porém não pecou, sem pecado, né? Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, quer dizer, aproximemos do trono da graça, onde Jesus Cristo hoje está sentado à direita de Deus Pai, com toda a confiança, com toda a fé, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então está dizendo que nós, a palavra de Deus vai fazer a separação, nós vamos buscar a Deus, né, que Ele é misericordioso e gracioso, e a convicção, a certeza de que nós estamos no caminho certo é essa paz que é o juiz. Enquanto sua consciência está em paz, irmão, você está no caminho certo, embora às vezes não pareça, né? Mas se a sua consciência te acusa, se você se sente incomodado que alguma coisa, sabe, não está certo, né? Volta, ora, busca a Deus, faça o que é correto, tá certo? Até que essa paz surja no seu coração. Até que essa paz, a paz do coração é a convicção que nós estamos no caminho certo. É promessa de Deus. É orientação de Deus, né? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com relação à palavra de Deus. Nós não podemos escolher o que queremos ouvir. Hoje, com o advento do YouTube, é muito complicado, porque as pessoas escolhem o tipo de pregação que querem ouvir. Nos primórdios não, né? Nos primórdios não. Não estou falando também da igreja contemporânea, porque, infelizmente, muitos têm medo de pregar pecado. Então prega a bênção, né? Mas nos primórdios, no início da igreja, a pessoa ia para a igreja e não sabia o que ouvir. Não sabia. Era o pastor que determinava, né, após ter ouvido a Deus, após ter orado a Deus, o que ele ia pregar. Hoje tem igreja que faz pesquisa. O que a pessoa quer ouvir? Põe na caixinha lá de sugestão qual que é o tema. Isso não existe. Isso não existe. Isso aí
psicologia, psicanálise, qualquer outra coisa, mesmo a palavra de Deus. Menos a palavra de Deus. Então o YouTube hoje é perigoso, porque a pessoa escolhe o que ela quer ouvir. Escolhe o pastor que quer ouvir. Né? Esse pastor pega pesado, eu não vou ouvi-lo mais. Quero ouvir aquele outro lá que só fala de bênção, que só mostra milagre. Complicado, irmãos. Então nós temos que não podemos fazer escolha do que Deus vai falar para nós. Quando nós abrirmos a palavra de Deus, será que nós só lemos os versículos que nos encorajam, que nos confortam, ou que nos garante bênção? Será que nós fazemos isso? Tem que tomar cuidado, não é assim que funciona a coisa. Né? Será que nós resistimos em abordar, em estudar, em meditar naquelas passagens mais difíceis, como a irmã lá da igreja lá, né? Que nos leva a nos confrontar, né? Que perturbam a nossa consciência e que nos pede obediência? Será que nós paramos nesse texto ou nós pulamos imediatamente? Nós buscamos um texto mais confortável? Cada um fala por si, cada um vai responder por si, né? E aqueles que pregam, que levam a palavra, vai ser cobrado, de não ter pregado a verdade, o texto bíblico, né? Será que nós evitamos aquelas partes, né, da Bíblia que nos faz sentir culpado pelo erro, culpado em relação ao nosso estilo de vida? Será que nós pulamos essas partes? Irmãos, a verdade se nós nos sentimos atacados por uma passagem bíblica ou uma pregação, né, o que nós temos que fazer é ter um olhar honesto para a nossa vida. Fazermos um checklist, uma meia-culpa, analisar como que a gente está se portando. Não tem medo de nos enfrentarmos, nós temos que nos enfrentar, né? Nós temos que nos enfrentar. Porque o nosso desejo é da carne, mas nós temos que ouvir ao Espírito, né? A palavra de Deus, amado, ela tá destinada, ela tem como objetivo alcançar aquele quartinho mais escondido, né? Onde está mais sujo, né? Onde está mais imundo da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, né? Do nosso espírito. Nós não podemos esconder esse quartinho de Deus, nós temos que abrir para Deus, mostrar para Deus. E a Bíblia faz isso, ela vai buscar lá no fundo: você está sendo egoísta, você está fugindo de Deus, você é egocêntrico, você é muito orgulhoso. Ela fala para nós isso e nós temos que ouvir, né? Mas não podemos esquecer de Mateus 11, 28, que é onde nós depositamos a nossa confiança, né? É quando nós recorremos ao nosso sumo sacerdote, ou seja, aquele que entra na presença de Deus. É quando nós recorremos a Jesus Cristo, aquele que está na presença de Deus, né? E que está aí, ali nós confessamos a Ele, né? As nossas dúvidas, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, o nosso quartinho escondido, o quartinho da sujeira, né? E Ele limpa, Ele transforma, Ele nos perdoa. Irmãos, Jesus Cristo se compadece, porque Ele viveu como nós, das nossas fraquezas. Ele se compadece, né? E Ele nos convida para que nós nos acheguemos a Ele em busca de graça e ajuda. Então nós não podemos fugir das passagens que causam desconforto momentâneo. Não, nós não podemos fugir. Nós temos que ouvir a passagem, meditar na passagem e procurar a Deus para que Ele nos ajude a carregar esse fardo, né? Para que Ele nos dê esse alívio, esse doce alívio que vem da parte dEle. Não adianta jogar a sujeira para baixo do tapete. Não adianta, porque uma hora esse acúmulo vai aparecer. O que nós temos que fazer é apresentar a Deus
Entenda, não há ser humano perfeito. Não existe. Existem os hipócritas, né, que representam, mas não há ser humano perfeito. Então nós temos que levar todos os nossos erros, todas as nossas indefinições para Jesus Cristo. E não é pelo fato de que não há ser humano imperfeito que nós não devemos buscar aquele que é perfeito. Ao contrário, nós temos que buscar aquele que é perfeito, Jesus Cristo, para nos sustentar. Para nos sustentar. Tá certo, irmãos? Então, o juiz que nos diz se estamos no caminho certo, se estamos no caminho da vontade de Deus, nós podemos ver aqui em Colossenses 3,15, a paz de Cristo. Se você não está em paz com Cristo, irmãos, há alguma coisa errada, há algum quartinho com sujeira ainda nesse seu ser que precisa ser apresentado a Cristo. E só quem vai fazer essa distinção, só quem vai trazer a você essa verdade, essa realidade. Porque às vezes as pessoas não sabem que está nessa situação, não acha que está tudo bem. Às vezes a pessoa, por ignorância, acha que está perfeito a vida dela. Não, pastor, minha vida está ótima, está perfeita. Está perfeita, porque vive numa bolha, né? Vive num mundo de ilusão. Vive naquele mundo dela, onde aqueles valores são os valores corretos para aquele mundo, né? Mas quando ela ouve a palavra de Deus, quando essa espada de dois gumes chega até a mente dela, né? Essa mensagem ela vai fazer divisão entre a mente, a alma dela, o que ela pensa, o que ela deseja, com o espírito, que é o que ouve Deus. A palavra de Deus traz às pessoas a uma consciência do que ela realmente está vivendo. Por isso que alguns não desejam conhecer a palavra de Deus. Não desejam. Por quê? Isso fará com que eles se comprometam. Isso fará com que eles se comprometam. Se eles, de fato e de verdade, conhecerem a palavra de Deus. Mas nós temos que buscar a palavra, nós temos que conhecer a verdade bíblica, irmãos, para que nós estejamos conforme a vontade e a verdade de Deus. E volto a repetir, é essa paz na nossa consciência, quando a nossa consciência não nos acusa, quando nós vamos deitar e dormimos tranquilo, entendeu? Quando nos acordamos tranquilo, pronto para o novo dia, quando ainda em meio a turbulações, a situações adversas, a gente mantém calma, tranquilidade, a gente mantém essa paz. Quer dizer, é a paz de Cristo. É sinal que nós estamos no caminho correto. Mas se algo te incomoda na consciência, se você não tem essa paz de Cristo, ainda que você seja um religioso, ainda que você frequente uma igreja, é sinal de que você está fazendo as escolhas do que você quer ouvir. Não chegou ainda aquela palavra que Deus quer falar para você. Entendeu? Para fazer diferença na sua vida. Tá? Então, irmãos, nós não podemos escolher o que queremos ouvir. Esse negócio de... por isso que é preciso ter um devocional sequencial, né? Fazer uma leitura bíblica sequencial. Né? Não ficar pulando, não ficar... não é aconselhável fazer roleta russa com a Bíblia. Abrir a Bíblia lá em qualquer página e apontar o dedo e ler um texto bíblico, não é aconselhável, né? E também não é aconselhável ficar escolhendo lá nos assuntos lá da Bíblia qual que é o que fala de vitória. Não. Pega um devocional que vai o ano todo, né? E vai lendo. Vá na tua igreja na expectativa do que o pastor vai falar, não é escolhendo o que o pastor vai falar. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é eficaz. Né? Isaías fala que a palavra de Deus não volta vazia. E a palavra de Deus, irmão, não importa qual seja a palavra de Deus, não importa qual palavra que venha, ela é sempre importante para a tua vida. Tem irmão que fala, puxa vida, eu gostaria que o cicrano estivesse aqui para ouvir essa palavra, eu gostaria que o fulano estivesse aqui ouvindo essa palavra. Não, irmão, essa palavra é para você. O pastor falou uma palavra dura, ela é para você.
O pastor falou uma palavra de vitória, ela é para você, qualquer palavra é para você. Por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. Não é isso? É isso. Então a palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus, ela serve para nos lembrar do passado, do erro que nós praticamos no passado e não voltar a praticar. E não voltar a praticar. Ela fala dos erros, das coisas que nós estamos fazendo diferente da verdade bíblica no presente, né? E para nós mudarmos de comportamento. E ela nos previne de erro que nós possamos vir praticar no futuro. Ela nos previne. Então a palavra de Deus nos faz lembrar o erro do passado para nós não voltarmos ao erro. Nos faz refletir a respeito do erro do presente para que nós nos corrijamos. E nos previne de possíveis erros no futuro. Então como é que essa palavra não é boa para você? Ela é boa para você, sim. O que importa é o estado que você está vivendo hoje, é a forma que você está vivendo. Né? Como que você vai receber essa palavra? Mas ela é importante. Toda a palavra de Deus é importante para a nossa vida, porque ela fala do nosso passado, ou ela fala do nosso presente, ou ela nos previne do nosso futuro. Tá certo, irmãos? Não adianta querer fugir da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. E Deus é onisciente e Deus nos conhece. Deus nos conhece. Vamos orar. Deus, obrigado por esse texto, por essa palavra, e que essa paz de Cristo possa reinar na nossa consciência, na nossa alma, nos dando a convicção de que nós estamos no caminho da verdade e da vontade do Senhor. A verdade e a vontade do Senhor já estão manifestas no texto sagrado, na Bíblia Sagrada. O Senhor já nos falou tudo o que era preciso para que nós soubéssemos no seu texto sagrado. Hebreus 1:1 fala: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, ou seja, hoje, Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E o seu Filho é chamado de o Verbo. O Verbo nos remete à palavra, à Bíblia. Nós cremos que a Bíblia só fala de uma pessoa, conforme Lucas nos lembra, do Senhor Jesus, para que essa palavra possa ser prática na nossa vida. Pai, cura, abençoa, restaura a vida daquele que sofre no corpo, dando um tempo com qualidade, mas que não seja conforme a nossa vontade, mas conforme a tua vontade. Renova a alma, Senhor meu Deus, daqueles que ainda têm dificuldade de receber a sua palavra. Que eles possam entender, Senhor meu Deus, que quando Deus remexe é porque Ele quer nos curar. E que nós possamos estar preparados para isso. Abençoe, Senhor meu Deus, restaura, traga confiança, esperança para aquelas almas que esperam em Ti. Pai, pedimos também que o Senhor esteja abençoando todas as famílias. Abençoe, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe as igrejas, abençoe o governo, abençoe a sociedade como um todo. Pai, nós oramos que nós acreditamos, nós oramos que nós cremos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.